Então, voltando, vamos lá, vamos finalizar aqui essa parte. Deixa eu fechar aqui algumas coisas que nesse momento não são importantes. Beleza, beleza. Deixa eu ver mais o que é isso, que também não é importante. Isso aqui também, por enquanto. Beleza. Então, é o seguinte, gente. A gente agora precisa compreender a importância das portas, né? Na nossa aplicação. Imagina que é o seguinte: a gente mora num apartamento, certo? Temos um apartamento aqui, apartamento, moramos aqui no apartamento e aqui temos vamos dizer que aqui nós temos os blocos, nós temos os blocos não, algumas casas, alguns apartamentos aqui em cada andar, tá? Primeiro andar, segundo andar, terceiro andar. Aqui a gente tem a porta, né? A nossa porta aqui, nosso portão de entrada. Vamos dizer, só para simplificar, tá, gente? Imagina que só tem um apartamento, tá? Por andar. Só para simplificar. Então, o número desses apartamentos é 100, 200, 300. Beleza? Só para simplificar. E qual é o endereço desse bloco aqui? Imagina que a gente tem 1.000 blocos, tá, gente? Imagina que nós temos. Moramos num apartamento com. Eu morei num lugar em que tinham 11 blocos, mas vamos facilitar aqui também, só para aprendizado, que temos o bloco um, temos o bloco 2 e somente. Certo? Beleza. Então, a gente pode, no bloco, falar bloco 2 apartamento 300 podemos, ou a gente poderia fazer um acréscimo aqui, mas eu vou seguir dessa maneira, tá? É o seguinte, como que eu faço para chegar dentro do condomínio? O condomínio tem um endereço, certo? Rua Professor Andrade de Silva. Qual é o CEP? 287 458. Qual é a cidade? Cidade São Paulo, SP. Qual é o estado? São Paulo, né? Beleza. Dado que a gente tem esse endereço, como que eu chego? Eu já tenho esse endereço, certo? Um ponto importante, gente. Beleza, cheguei nesse endereço. Eu tenho uma rua imensa com diversos condomínios e prédios. Eu ainda não sei o lugar aonde eu tenho que ir. Você concorda? Não sei. Eu tenho o endereço. Imagina você é um carteiro. Imagina que você é um carteiro. Te deram esse endereço aqui. Eu preciso de mais informações, vocês concordam? Eu preciso do nome do condomínio, por exemplo, condomínio solar dos sonhos, sei lá, qualquer coisa. E eu preciso também do número desse condomínio, você concorda? Então eu tenho o número 120, sei lá, 1035. Beleza? Eu tenho aqui um condomínio 1035. Então, beleza. Dado essas informações, eu sei chegar no condomínio. Que o condomínio, nesse condomínio aqui, deixa eu colocar aqui para trás. Para trás. Send backward. Peraí. Trás para trás. Não tá indo para trás. Esse para trás, gente, é porque isso aqui é criado sobre camadas, tá? Então, cada camada não. Deixa eu tentar fazer o seguinte, colocar isso para frente. Cada camada ela tá em uma parte, tá? Mas beleza, só para que vocês entendam. Vamos colocar aqui, ó. Só para entender. Vou colocar aqui, ó. Imagina que isso aqui é um condomínio, tá? Condomínio. E aqui tem opa.
Frente. Aqui o número é esse. Deixa eu colocar isso aqui para frente também. Então aqui é o condomínio com esses dados aqui, é o número. Beleza, dado isso, gente, agora imagina que eu estou dentro do condomínio. Se eu estou dentro do condomínio, eu preciso encontrar a porta que aquilo de fato é. É qual aplicação eu quero acessar, né? No nosso caso. Mas aqui é qual bloco para eu entregar essa postagem, né? Essas informações. Então, aqui eu precisaria saber qual é o bloco e apartamento, certo? Na computação, gente, a gente faz dessa mesma forma. Dado, dado que eu tenho um computador, um servidor, né, eu vou chamar aqui servidor. Dentro desse servidor, ele tem um endereço. Qual é o endereço? É o IP dele, gente. Então eu vou pegar aqui um IP qualquer. Deixa eu pegar aqui IP generate IP generate IP, o handle IP generator. Vou pegar aqui qualquer endereço de IP. Isso aqui não é o endereço da minha máquina, tá, gente? É um IP qualquer, só para eu explicar para vocês, tá? Beleza. Dado que eu tenho um IP, então eu posso acessar as informações desse servidor, certo? Usuário. Vamos lá, vamos lá. Pera aí. Ó, o servidor, o computador tem esse IP aqui pela rede, tá, gente? Imagina que aqui ele é um fibra ótica, e aí ele tem aquelas camadas que eu já expliquei, e ele tem esse IP aqui que é o endereço dele, que eu acabei de mostrar isso para vocês, tá? Então ele tem um endereço e eu como cliente, eu como cliente quero acessar e já sei o endereço dele. Só que eu como cliente, eu não sei o IP dele, eu sei o endereço dele, o name dele, né, o name server dele. Então eu vou acessar o DNS vai resolver, dado que eu passei para o DNS que, sei lá, o domínio dele é, sei lá, rodolfopeixoto.com.br. Ele vai bater, e aqui, quando eu falar cliente, gente, pode ser um browser, pode ser uma aplicação, pode ser qualquer coisa, tá? É um client, é um cliente. Quando a gente fala cliente na computação, a gente não está falando de um cliente que compra, ou, por exemplo, você comprou meu curso. Não estou falando de você. Eu estou falando de aplicações que fazem uso daquilo, tá? Então, um client qualquer, um client faz um acesso, ele não acessa diretamente o DNS, tá, gente? O que as aplicações fazem é, dado que ele tem um domain aqui, um domínio, ele vai verificar que isso é um texto e vai lá no DNS, nos servidores de DNS. A Google tem um servidor de DNS. Ó, vamos lá. A Google, servidor DNS. O Cloudflare tem um servidor DNS. Ó, quer ver? Google DNS. O Public DNS da Google para desenvolvedores. Aqui, ó, vocês podem ler como usar o DNS da Google. Ele vai ensinar para você usar o DNS da Google, tá, gente? Aqui, ó, a gente vai fazer as configurações, ó, tudo na rede, né? Tudo que eu estou explicando para vocês, ó. Abriu o protocolo IPv4. Existe o IPv4 e o IPv6, tá, gente? O IPv4 ele é um modelo mais limitado. O IPv6 já é um modelo mais atual que usa um sistema de hash, que a gente consegue ter mais IPs. Então, vocês vão ver que o IPv4 é IP, o outro, o IPv4, o IPv6 já são hashes. Então, a gente tem uma quantidade de... Porque, assim, só para vocês entenderem, cada máquina tem o seu IP. A minha máquina agora tem um IP. A sua tem um IP. Isso é como se fosse um CPF. Se fosse um registro, para que na internet a gente possa saber aonde usar, né? Qual é o endereço de cada computador. É isso que faz a gente fazer um network, uma rede de comunicação. Então, a minha máquina sabe que é a sua máquina e a gente cria um servidorzão que tem esses IPs ali, tá? Aqui, ó, tem o 888, que é o IP primário de DNS da Google e tal.
Não sei se vocês já viram isso, mas eu particularmente já fiz muita alteração isso quando trabalhava com Windows. Mas no Mac, em qualquer um, a gente consegue fazer, tá? É onde todas as vezes em que minha máquina vai fazer a requisição, ela vai acessar esse servidor antes, tá? É como se fosse uma capa, né? Então aqui a gente já configura a nossa máquina para buscar em um determinado servidor, tá bom, gente? Então aí tem DNS, servidores de DNS que são ruins, bons. O da Google, claro que é muito bom, né? Beleza? Aí aqui ele fala também para configurar o DNS no roteador. A gente consegue fazer essas camadas, tá, gente? O roteador ele pode ser configurado informações de como a gente vai buscar coisas lá também. Enfim, tem uma infinidade de coisas que dá para a gente fazer ali no navegador. Aqui ele faz umas vantagens, mais um entre os vários gratuitos, como o OpenDNS. Você não precisa pagar para usar e poder usufruir dele em todos os seus dispositivos. É isso, você pode pagar também, tá? Um DNS para. E aí ele cria camadas de proteção também, tá, gente? Além de proteção contra DDoS. O que é o DDoS? Vários IPs começam a atacar ali o seu servidor. Então várias máquinas são levantadas e começa a fazer requisição fazendo sua aplicação cair. Porque depois vocês vão entender como a web funciona. Dependendo do tipo de linguagem que você está trabalhando, gente, você recebe um pedido, você processa esse pedido, despacha a resposta, logo você processa outro pedido, então é uma pilha, tá? Por isso que é bom a gente aprender sobre estrutura de dados, tá, gente? Eu acho que é importante a gente falar sobre estruturas de dados. As estruturas de dados são diversas, tá, gente? A gente trabalha com algumas. E uma delas são pilha. A pilha também é um tipo de conceito que a gente utiliza bastante, tá? Deixa eu ver aqui as estruturas de dados. E é muito importante a gente falar sobre estrutura de dados, sim, porque a computação também usa estrutura de dados em tudo. A árvore que tem lá na parte do banco de dados, aqui mesmo, links encadeados, enfim, utiliza bastante também. O conceito de pilha, de stack também, então ele vai empilhando. As linguagens, eles têm um stack ali, vocês vão ver muito falar sobre stack. Então ele vai empilhando coisas e processos, né? Tem as filas também, que são usadas, as árvores, hierarquia de árvore, que é muito usado, grafos também, da menor rota possível. Lembra do hash de leitura, de a gente ler os dados, então tem a tabela hash, de como que funciona uma tabela hash, ou um array, como que a gente cria um array, uma função hash para criar essas estruturas também, o gerenciamento de dados também, dessas árvores, fila de prioridade, isso também é muito comum, a gente trabalhar com fila de prioridade, mapas, os maps e os sets, aí o chave-valor ali que a gente sempre fala, né? E aí, dependendo da linguagem, é hash map, então mexe com a estrutura de mapa com hash, enfim, os sets também, isso aqui a gente vê muito declarado isso no Java, né? Então, tem os sets também, os valores de sets e tal, como que a gente pode trabalhar. As árvores de busca binária, isso na web é muito utilizado, gente. A gente usa a árvore binária para a gente buscar informações de forma muito mais rápida também. Tem a árvore também, tem o tree também. É uma estrutura de árvore aqui com níveis, né? Temos os grafos de menor caminho possível, que é o de Jasker, o algoritmo de Jasker, que é todo, assim, a gente consegue pegar a menor rota possível utilizando esses algoritmos também, tá, gente? Para a gente ter o menor custo possível. Então, esses algoritmos são bem interessantes também, tá? Tem o Bubble Sort, que é o de ordenação. Tem o busca binária mais eficiente também, é menos eficiente. Enfim, aqui só trouxe um overview para vocês entenderem que os conceitos se misturam. Por isso que eu falo que é sempre um requisito da outra, né? Às vezes, eu quero trabalhar com desenvolvimento de software, mas você pega... É bem frustrante, por isso que você pega o framework, você não entende nada, por isso que você... uma coisa empilha a outra. Eu nunca vou usar isso na internet. Gente, é o princípio. Então, sim, você vai usar para entender, porque não é só programar e codar, tá? É muito, muito mais mesmo do que só programar e codar. Beleza, gente. Dito isso, voltando aqui para o que interessa. Então, o Cloudflare também tem o DNS e tal, a gente pode configurar.
Então ele bate, gente, ele faz ele resolve o que significa isso aqui, ó, para o IP da máquina. O IP é o endereço da máquina. Então ele vem aqui, ó, me devolve. Ele devolve para o cliente. É claro que ele já pode fazer um redirecionamento e tudo mais, mas o que mais me importa é o seguinte: se eu quero um subdomínio, gente, por exemplo, eu quero o contato, sei lá, contato não, é web.rodolfo.peixoto. Isso aqui é um subdomínio. Vamos destrinchar isso aqui. Ó. Web é igual a subdomínio, certo? Deixa eu ver se isso aqui talvez esteja pequeno para vocês, né? Web subdomínio. Beleza. Deixa eu aumentar aqui. Beleza. Opa, foi até demais, mas beleza. Aqui. Subdomínio. Aqui eu tenho o Rodolfo Peixoto como o domínio, certo? E eu tenho a extensão, que é igual a .com.br, beleza? E aí, gente, eu posso ter também algo assim, ó, barra PEF, certo? Aí, por exemplo, barra, sei lá, contatos. Isso aqui são os caminhos ou recursos. PEFs. E aí a gente vai dando outras nomenclaturas, tá, gente? Que aí tem o conceito de URL e URI. Eu vou explicar também. PEFs e resources. Recursos. Resources é com recursos, tá? Que aqui vai ser barra contatos. Aí depende, tá, gente? Aí poderia ter users, por exemplo. Por exemplo, é um recurso. Então vamos lá. Aí a gente precisa ir para uma outra linha que é entender. Peraí. Entender o conceito de URI. Aqui. URI versus URL. Então, o URI, Uniform Resource Identifier, ou identificador uniforme de recurso, e aí a gente vai falar, calma, fiquem tranquilos. E a gente tem a URL, que é o identificador de recurso localizado na web, perdão. Beleza, vamos lá. Deixa eu abrir aqui. Vamos lá. O que é o URI ou a URL, gente? A URI, ele só é o identificador, gente. Ele identifica as informações. Deixa eu voltar aqui, peraí, que eu acho que vai ser melhor aqui. Boa, aqui. Ó, vamos lá. A URL é um complemento sobre o protocolo que eu vou usar. Vocês vão ver muito. Lembra que quando eu vou até abrir meu DB River. Deixa eu só liberar a memória aqui, porque eu tô com bastante coisa aberta. Ele está consumindo bastante coisa. E deixa eu abrir o meu DB River aqui. Beleza. Tá rodando, beleza. Eu vou abrir aqui, ó, editar conexão. Vou abrir aqui, editar conexão. Ó, isso aqui, ó, JDBC, dois pontos. Eu estou usando um protocolo, gente. Ó, aí vocês vão começar a abrir a mente agora. Eu estou usando um protocolo para me comunicar, certo? Então, olha aqui. O esquema é o protocolo que eu estou usando. Eu estou usando um HTTPS. Uma URI ou URL, gente, é tudo, tá? Então, se eu vier aqui, ó, o esquema de protocolo, o host, o host, ele é o complemento entre subdomínio, domínio e extensão. Isso é o host, aonde eu quero chegar, aonde eu quero atacar, beleza? E depois eu tenho o path, que o path eu tenho recursos também. Eu tenho os artigos, eu posso ter um artigo, por exemplo, eu quero buscar, eu estou fazendo uma requisição para uma API, que eu vou retornar um JSON. Eu fiz uma requisição e me retornou um determinado dado. Então esse dado, gente, ele vai ser o de artigos. E ele é bem explícito do que eu estou pegando, tá? Ele é explícito. Se eu estou olhando para ele, para o path, é artigo que eu vou pegar. Se eu botar users, é porque eu vou retornar dados de usuários. Se eu estou pegando dados, sei lá, e recursos, são substantivos, gente. Artigos, usuários, deixa eu ver mais o que.
books, livros. Então você não coloca, por exemplo, name, barra name, não. O name é um atributo dentro de livros, por exemplo, dentro de artigos. Título é de artigo. Artigo está dentro de blog. Eu não boto um blog.com. Blog já é o host. Então eu boto aqui blog.rodolfopeixoto.com barra recurso. Qual é o recurso? Artigos. Então eu retorno artigo sobre o que eu estou falando, sobre o host, que já me diz que é um blog, que é um site, um app. Aquilo o host já vai me dizer quando eu ler. Beleza? Então, beleza. A URI, gente, já não colocamos o protocolo, tá? Não dizemos qual é o tipo de protocolo. Então, do host ao path, a gente pode dizer que era uma URI também, tá bom? Então, eu quero que vocês entendam, porque isso é bem interessante e importante vocês entenderem, porque depois que vier a web, vocês vão entender por que a gente precisa escolher bem os recursos. Porque a gente precisa seguir os padrões da web, tá? Então, aqui, deixa eu abrir aqui. Aqui é um... Tá aqui, deixa eu ver. Beleza, posso abrir. Beleza. Então, na URL, gente, a gente tem tudo aqui sobre essas informações. E aí, também consigo colocar uma interrogação que nós chamamos de query parameters, de parâmetros da query, da consulta. Quando eu coloco uma interrogação, gente, eu estou dizendo que eu vou consultar algo, certo? Normalmente, nós fazemos algo assim, por exemplo, dado um recurso, eu poderia passar uma query e fazer assim, ó, query igual e passar uma consulta que eu quero. A consulta vai em foto, consultar na foto lá, buscar qual foto tem alguma informação a mais, que tem câmera, por exemplo. Busque as fotos que tem câmera, certo? E aqui, aí depende, tá, gente? Aqui eu coloquei uma query porque é uma consulta, por exemplo, uma busca. Sei lá, foto, eu quero buscar fotos que tenham, sei lá, um animal. Animal. Peraí, deixa eu botar aqui pro lado. Animal. Então ele vai consultar, query é uma consulta, igual a animal. Tudo que tem fotos que tem animal como tag, ele me retornaria. Um exemplo, tá? Isso tem que estar implementado no servidor, claro. Mas é um exemplo, uma query parameters, é um parâmetro de query, certo? É um parâmetro de consulta. Então, a gente consegue fazer consulta isso, ou eu poderia, como ele colocou ali, product. Eu quero os produtos de câmera. A gente pode buscar também informações sobre produtos que tenham câmera, certo? A gente vai saber implementar isso depois. Isso não é importante. E outro ponto importante, quando a gente tiver um barra, eu vou até mostrar para vocês, um barra hashtag com alguma coisa, é um link, tá? Deixa eu entrar aqui no meu, na skill.dev, eu acho que a skill vai ter algo legal. Ó. Se eu clicar aqui, ó, eu consigo mudar aqui, certo? Fazer buscas lá, ir para baixo, ir para cima. Eu estou usando o conceito de query, gente. O conceito de Ancora. Ancora, se vocês vierem aqui inspecionar elemento, ó, o href a gente ainda não foi para a parte de HTML, mas depois vocês vão entender. Eu não estou passando um link. Normalmente a gente passa um link. O que é um link, Rodolfo? Aí me mostra que é um link. Link é um https skill.dev. Se eu colocar aqui, nesse Ancora aqui, isso vai me redirecionar para o Ancora, tá, gente? Então, deixa eu ver se eu consigo aqui alterar. Ó, se eu clicar em suporte, ele vai entrar aqui no site. Ó. Mas aqui eu acho que não vai funcionar, né? Não vai funcionar. Porque eu não deixo ele fazer um link, tá? Mas beleza. O href, se eu tivesse um HTTPS aqui, ele iria para uma outra página, correto? Como ele está com hashtag, gente, porque eu criei um JavaScript, tá? Para que ele omita esse valor, mas ele ficaria algo assim, ó, barra, por exemplo, investimentos, por exemplo. Então daria enter, ele cairia em investimentos. Ó, você pode ver que mudou aqui até para a página. Ó, se eu mudar agora para projetos, ele está mudando porque ele é um âncora. O âncora, ele pega onde você delimitou um ID. Eu estou dizendo que esse ID se chama investimentos, tá? Se vocês olharem aqui, ó, eu tenho um ID chamado investimentos. Então eu sei aonde que ele tem que ir na página, ó, investimentos. Eu tenho uma seção com um ID, então eu criei um JavaScript para ele interceptar
a requisição e não executar ações no navegador. Isso aqui não é importante agora, tá, gente? Mas eu estou explicando só o conceito aqui para vocês entenderem quanto a âncora. Beleza? Eu acho que é importante vocês saberem tudo isso daqui. A gente tem um esquema, então, assim, no banco de dados, em todos os momentos, a gente está falando de protocolo, tá, gente? Então, como que é um protocolo? A gente está usando esse JDBC aqui, ó, JDBC. JDBC. O JDBC funciona como uma interface. Deixa eu fechar aqui. O JDBC funciona como uma interface entre uma aplicação desenvolvida em Java e um banco de dados relacional. Sua utilização facilita a comunicação e a manipulação dos dados em uma aplicação. Então, a gente está usando um modo de conectar que as aplicações em Java funcionam, porque o DB River foi feito em Java. Então, logo a gente consegue utilizar o JDBC, que é um protocolo também de comunicação, beleza? A gente poderia ir mais a fundo aqui para entender. Então, dada uma aplicação Java, a gente tem aqui os imports, o drive, o gerenciamento do drive desse JDBC, que é o Java Database Connection, e a gente faz essa interface ali para poder utilizar do banco de dados, né, diretamente, beleza? Então, aqui, vocês podem ver que o JDBC é um conector, uma aplicação Java, que é no nosso caso ali, ele é a gente está utilizando, o DB River. Então, é isso, tá? Então, a gente vai... É isso que eu quero que vocês já comecem a entender como que tudo funciona na computação. Ok? Beleza. Dito tudo isso, agora é importante a gente ir para a parte mais conceitual de porta. Dado que isso daqui que eu falei, aqui, gente, se vocês olharem, eu tenho uma porta também, tá? Só que é automática. Aqui é a 443, se eu não me engano. Ele omite, tá, gente? Mas aqui existe essa porta. A gente está passando a porta também para dizer aonde que eu tenho que buscar. Dado que na minha aplicação eu já configurei o domínio, eu já comprei. Vamos lá, vou fazer um passo a passo aqui para vocês entenderem. Primeiro passo, comprei o domínio em alguma empresa, certo? Comprei esse domínio. Eu comprei minha hospedagem? Posso ter comprado minha hospedagem junto com o domínio? Posso. É obrigatório? Não. Você só não vai ter como usar e acessar, né? Mas domínio, que pode ser um .com.br, por exemplo. Vou colocar aqui salada BR. Sei lá. Só para vocês saberem que é um domínio, tá? Comprei um domínio. Agora, coloquei aqui. Comprei uma hospedagem com SMTP para e-mail, SMTP para e-mails, porque eu quero ter e-mails customizados, salada, contato, @salada.com.br, então isso para mim é interessante, certo? Nessa hospedagem eu quero ter um servidor, peraí, eu quero ter um servidor para eu hospedar meu código HTML ou PHP. Um exemplo, tá, gente? Um servidor. E é isso. Então, já comprei, já com isso daqui, vou até vir aqui com vocês. Não é uma indicação nem nada, tá, gente? Eu só vou mostrar alguns que eu já usei e tal, que tive uma boa... Foi bom trabalhar com essas empresas. Você pode vir aqui, se vocês quiserem contratar uma DigitalOcean também, podem contratar. E aí, na DigitalOcean, se vocês tiverem um cartão internacional, vocês podem pegar até uma promoção, por 3 meses ou 2 meses, não, são 2 meses. Vocês podem trabalhar ali com os servidores deles, é bem legal também. Então, DigitalOcean, Promotion.
Não é promoter, não é promotion. Promotion. Ó, pode pegar $200 de crédito, tá? Aí é só criar a conta aqui. E vocês não podem comprar domínio de graça com esses $200, tá, gente? É somente a hospedagem. É somente, ou melhor, o servidor. O que é o servidor, Rodolfo? É uma máquina, imagina que vocês têm a sua máquina, eles vão dar um IP para vocês. E aí a gente pode colocar um servidor Ruby on Rails, criar coisas lá dentro. Deixa eu mostrar aqui o meu DigitalOcean. Deixa eu ver aqui. Eu acho que é esse aqui o meu, né? Deixa eu entrar aqui. Foi enviado para o meu e-mail. Deixa eu pegar. Ah, nossa, vou ter que abrir o e-mail, gente. Porque o uso do Thunderbird vai consumir muita memória. Mas beleza. Eu vou já abrir, deixar aberto e eu acho que vai ser melhor. Que aí eu já fecho depois. Mas beleza. Só eu mostro para vocês na próxima, não tem problema. Mas aqui vocês podem ganhar $200 para 2 meses, tá? Você tem que consumir isso em 60 e depois cancelar, se você quiser cancelar, tá? Que é $500 mais ou menos aí, dependendo de quanto vocês usarem ali de recurso, tá, gente? Então tome cuidado nisso também. É, beleza. Aí a gente tem aqui as hospedagens e só mostrando aqui a hospedagem. Aí, por exemplo, a gente pode contratar o e-mail profissional. Aqui ele vai falar dos planos, né? Ou pode já vir aqui na hospedagem e aí tem uma hospedagem de site. Clicar aqui em hospedagem de site. Ideal para você colocar 3 sites no ar. Gente, isso daqui não é para vocês terem um servidor bacana, não é, tá? É um site pequenininho, WordPress e tal, alguma coisa menor. Então, assim, dependendo das empresas, tá? E aí vai depender. Tem até 3 sites, mais 25 contas de e-mail com aquele arroba do SMTP que eu falei, que a gente precisa. 10 gigas para cada conta de e-mail. 10 gigas que a gente consegue colocar nessas 25. Um banco MySQL ilimitado de 7.7 GB de dados. Não é ilimitado, tá, gente? Não, mas tanto que está aqui 7.7 GB. Certificado de segurança SSL, gente. Isso aqui é o que a gente usa para ter o HTTPS, tá? Que o seu sistema ele precisa usar o Letter, que é de graça. A gente pode pagar, mas eu sugiro sempre usar o Letter Encrypted. Cadê? SSL. Ó, a gente pode criar aqui, ó, Let's Encrypted. Aqui. Todas as empresas, por exemplo, a DigitalOcean ali a gente já consegue instalar na mão, tá? Tem tutorial para instalar o Let's Encrypt. Você já precisa ter o domínio já disponível e o apontamento feito. O que é o apontamento? Aí a gente vem para nosso próximo. Isso aqui, no nosso caso, já tem também o SSL, tá, gente? Então, o certificado para ter o HTTPS, que é muito importante, tá? É extremamente importante. Então, comprei. O segundo passo, a gente precisa configurar o domínio no servidor. O que significa isso, Rodolfo? É que assim, não necessariamente você precisa comprar o domínio, por exemplo. Eu posso comprar o domínio na KingHost e tá usando o servidor, gente. Servidor na DigitalOcean, que é o meu caso, por exemplo. Ou você poderia estar usando um Cloudflare para. Você comprou o domínio aqui na KingHost, você transfere para Cloudflare, depois eu vou mostrar isso, e depois você aponta da Cloudflare para a DigitalOcean, certo? E aí, no apontamento, na DigitalOcean, a gente precisa dizer qual é o domínio que ele vai escutar. Ó, aqui na DigitalOcean, ele vai te dar. Você terá servidor, o IP do servidor, que aí o IP do servidor, gente, por exemplo, pode ser um exemplo, tá? O IP do servidor pode ser algo assim, ó.
um IP desse, isso e tal. Aqui. Ele tem o IP do servidor, então a gente vai copiar esse IP do servidor, certo? Vamos vir aqui, ó, aonde a gente está com domínio, tá, gente? Pegar esse IP e colocar para criar os DNS aqui. Normalmente, gente, por exemplo, eles passam. Normalmente a DigitalOcean tem o próprio DNS. DNS Digital Ocean. Domain and DNS aqui. Aí, o que vocês vão fazer? Ó? Como adicionar um domínio? Aí ele vai aqui te explicar, né? Via command line, que é via terminal. Tem o da API aqui também, certo? Na DigitalOcean, a gente vem aqui, ó. Vai ter essa parte de adicionar domínio. A gente adiciona ali o domínio, ele vai dar esse DNS aqui, gente, ó. Ele pode dar outros, tá? Mas ele vai dar DigitalOcean.love, por exemplo. Ele dá 3 name server, tá? Nós chamamos de name server. E aqui ele tem o IP e aqui ele vai ter os name server, certo? Que aí cada um vai ter o seu, né? Sei lá, DigitalOcean SV 1, por exemplo, DigitalOcean 1 SV, e aí tem o 2. Eu vou explicar isso na prática, fiquem tranquilos. 2. Esses dois aqui a gente vai adicionar no domínio que eu comprei, tá? Então logo eu aponto os meus name servers para o IP aqui. Até aqui, eu espero que vocês tenham entendido como funciona. Se não entendeu, vamos para a prática. Beleza? É o que mais importa agora. Deixa eu abrir aqui com o meu registro BR. Eu acho que o meu aqui. Deixa eu ver se eu consigo acessar minha conta. É porque aqui não está salvo, mas deixa eu abrir aqui o meu perfil aqui do Rodolfo. E vou vir aqui, registro BR. Vou mostrar para vocês aqui do meu. Aqui já tá. Beleza? Eu tenho o meu Rodolfo Peixoto tá aqui, tá, gente? Beleza? E os meus outros estão. Tá. E-mail de novo, né? Deixa eu ver se vai vir aqui o e-mail. Não veio. Não veio aqui. Tá. Deixa eu ver chave de acesso. Deixa eu ver se aqui eu consigo chave de acesso. É porque, gente, esse e-mail aqui eu não tenho nem mais acesso. Deixa eu me pensar. Mas por que você está pedindo isso? Não deveria. Deixa eu acessar minha conta. Aqui. Digite a chave de acesso. Poxa vida. Tá, deixa eu pensar aqui. Eu vou tentar pegar. Tá, o Google Domains. Eu vou acessar o meu Google Domains aqui. Google Domains. Aqui, ó. Eu também tenho um domínio lá no registro e eu gerencio também para cá. Aqui, não recomendo vocês comprarem porque eles não estão usando mais, tá, gente? Eu tenho esses domínios aqui, certo? Beleza. Então eu entro aqui. Sempre vocês vão ver DNS, gente. Vocês vão ouvir falar sobre DNS, beleza? Dado isso, você pode usar o próprio servidor. E aí, por exemplo, se eu estou trabalhando na KingHost, gente, vocês não precisam. Se vocês têm um servidor na KingHost, se vocês têm comprou o domínio lá, tá tudo já configurado para você usar lá. Então vocês não vão precisar configurar. Mas caso vocês precisem
vocês compraram o domínio em um lugar. Por exemplo, eu comprei na Google Domains e eu uso a DigitalOcean, certo? Então eu preciso vir personalizar e mudar esse DNS, certo? E aqui, gente, ó, eu uso o Cloudflare. Aqui, ó, vocês viram que eu uso o Cloudflare. O Cloudflare, na hora que eu aponto o domínio para cá, eu coloco os servidores de nomes aqui, o name servers que eu falei para vocês, que eu aponto daqui, ele vai bater o DNS aqui e vai encaminhar para onde eu quero, que é o DigitalOcean. DigitalOcean não, perdão, que é o Cloudflare. Então, se eu vier no Cloudflare agora, beleza. Eu tenho aqui as informações, então eu vou vir aqui em site e vou escolher o meu site, que é o skill.dev. E aqui, gente, ó, eu posso também já pegar o certificado aqui do servidor e tal, que é a segurança que eu falei para vocês, certo? Mas não é isso que eu quero. Aqui, eu quero o DNS, beleza? Aqui no Cloudflare, gente, é só vir aqui em adicionar um site, colocar o domínio de vocês e ele já dá tudo, quer ver? Eu vou colocar hogp.tech, que não tá aqui, tá? Que tá na KingHost. Aí aqui ele vai falar o valor aqui, $20 e tal, e eu posso escolher o gratuito, tá? E o gratuito, ele tem o DNS rápido e fácil, mitigação de DDoS, que são os ataques ali que eu falei para vocês, o CDN global. O CDN, gente, é entrega de conteúdo sobre demanda, né? O Cloudflare, ele tem servidores em vários lugares. Então, ele procura o servidor mais próximo para ter uma latência menor. O que é latência, gente? Imagina que eu estou aqui no Brasil e vou acessar um servidor da China. Gente, por mais que seja rápido, imagina você como que a luz está indo, transformando, enviando dados através desses cabos até chegar lá na China. É melhor eu bater no servidor aqui perto do Brasil, entendeu? Isso também, distância, gente, também há problemas com isso, tá? Não pense que porque é rápido que a gente não tem problemas computacionais relacionados a isso. A distância é um problema. Então a gente pega servidores mais próximos para poder ter esses dados mais próximos. Então, conteúdos que não mudam com frequência, a gente armazena num servidor. Então eu estou no Brasil, ele vai procurar no Brasil qual servidor está disponível para entregar isso mais rápido. Se ele não tem isso, ele vai no próximo requisição, ele vai guardar isso e vai entregar para o usuário coisas que não alteram, melhor, mais fácil. Aí vem outros problemas, tá? Que a gente precisa fazer o cache ser removido e tal, mas tranquilo, isso não é um problema. Aí você pode vir aqui, ó, confirmar o plano, e aí ele vai falar aqui sobre as configurações de DNS. Ó, iniciar a varredura, porque ele vai buscar em todos os servidores de DNS onde está o hog.tech. E aí ele já vai pegar todos os dados, vocês vão ver da onde está o meu servidor, né? Ele vai fazer uma busca aqui, uma varredura, e isso é o mais interessante. Então, ó, ele já vem aqui dizendo, ó, a varredura é rápida, não pode encontrar os subdomínios personalizáveis e tipo de registros incomuns. Você deve rever a sua lista de registros de DNS antes. Ele encontrou 10 aqui e tal. Eu vou colocar em continuar. Vou colocar aqui, ó. Aí ele já me dá aqui, atualize seus name servers. Então eu precisaria ir lá na KingHost, que é onde o meu domínio está apontado, certo? E colocar no DNS personalizado deles para apontar para isso aqui. Porque assim que apontar, eu posso criar os subdomínios aqui e gerenciar o DNS também para cá. Aí, Rodolfo, beleza, como que eu gerencio isso? Aqui ele vai... Eu vou cancelar, tá, gente? Porque... Peraí, deixa eu cancelar. Aqui eu só quis mostrar para vocês, tá? Tá, eu acho que ele... Ah, tá. Tá, depois eu mexo nisso. Beleza. Aí voltando aqui pro da skill que já tá feito. Com isso, eu ganho o DNS, tá? Dentro do site. Então, no DNS, gente, aqui eu já consigo adicionar um novo registro. O tipo A, gente, é quando você quer, por exemplo, que o seu site aponte para um endereço de um servidor. Vamos dizer que o nosso servidor seja... E aí o servidor quem vai te dar é a DigitalOcean ou a hospedagem, tá?
é muito importante vocês entenderem o que é uma hospedagem, tá, gente? Onde eu coloco uma aplicação, um servidor. Isso é um servidor que tem uma aplicação ali, por exemplo. Os planos aqui, ó, hospedagem. Hospedagem, aqui tem tipos de hospedagem, tá, gente? Tem a hospedagem de site, que aí eles criam virtualmente, com uma memória compartilhada com outras pessoas, com outros desenvolvedores, e esses recursos são compartilhados. Então, você consegue colocar somente WordPress, somente PHP, é algo assim. Um cloud, você já é como se você tivesse acesso à máquina. Ele pode ser uma máquina virtual também, e normalmente vai ser. Você não vai ter um acesso direto à máquina física, mas você vai ter acesso a tudo. É um sistema operacional que você tem acesso a tudo. A instalar, a aumentar a memória, diminuir a memória, a talvez criar um Rails web server ali, tirar um web server, testar alguma coisa lá, fazer requisições, é seu. Um VPS já é uma estrutura, não é física, né, mas é virtual, mas você tem algo dedicado. Então, é muito melhor, muito mais eficiente e mais caro também, tá bom? E aí, vamos colocar aqui numa hospedagem dessas aqui, ó. Dessas aqui, você vai ter um domínio, um backup e tal. E se você for para um cloud, ó, é mais caro, certo? Mas você vai também ter um uso melhor dele, né? Você vai ter, por exemplo, você pode colocar 300 sites, ele faz uma estimativa, tá, gente? Você vai ter um armazenamento NVMe, que é muito mais rápido do que o SSD, por exemplo, 6 GB de RAM, 4 núcleos de CPU, backup diário, e-mail grátis, SSL ilimitado, largura de banda ilimitada, domínio grátis, CDN grátis, que já temos aqui de graça também com o uso do Cloudflare, perdão. E aqui ele fala, ó, hospedagem WordPress iniciada. Aí ele dá aqui uma hospedagem para sites, né? Fala que tem criação de site. Enfim, aí tem várias séries de coisas aqui que ele vai dando também. Aí tem o Pro também, que aí ele é mais caro também, né? Então o Pro, sei lá o que o Pro tem de diferente. Vamos ver aqui. Mesma coisa, 266 GB e SSL ilimitado. Isso aqui também, gente, não se engane, isso é de graça, tá? Eles botam de graça para quem não conhece. Mas vocês já sabem que isso é o que a gente precisa para dar um certificado de autenticidade ao HTTPS ao seu site. Para dizer assim, ó, essa pessoa é de verdade, é um site correto, porque ele faz a criptografia dos dados que são trafegados. Certo? É um IP dedicado. Isso é legal, tá, gente? Porque você tem um IP seu e isso te traz mais segurança também. É interessante, não fica mudando toda hora e tal. É interessante, tá? Enfim, aí eu tô trazendo aqui para vocês verem, tá, gente? Mas acho que é legal, se vocês puderem, contratar sim um domínio. Rodolfo, qual que é a hospedagem você acha que eu deveria? Gente, honestamente, pega uma hospedagem menor, é só para vocês aproveitarem, tá? Mais 2 meses de grátis aqui, ó. Pega talvez na hosting com um domínio. Pense no domínio, pense primeiro antes, gente. Pense no que vocês querem fazer, tá? É importante vocês entenderem o que vocês querem fazer antes. Eu quero criar um blog. Beleza, eu quero criar meu site pessoal para colocar minhas coisas. Acho que é legal e é isso que a gente vai fazer também na hora do HTML. Acho legal, tá? Vocês criarem um e-mail personalizado para vocês também. Peguem uma coisa mais barata, que vocês consigam pagar mensalmente. Talvez esse daqui, ó, os recursos dele, um site. É isso que a gente precisa. 50 GB de armazenamento. Ok, também. SSL ilimitado, isso aqui já é de graça, né? Não precisava. O domínio grátis, não tem, gente, mas assim, paga o domínio também uma vez ao ano, se puder, tá? Não, eu entendo que cada um aqui tem uma realidade, então talvez possa fazer diferença R$50, R$60 agora. Mas é legal vocês experimentarem na vida real, porque isso vai, na cabeça de vocês vão entender como tudo isso funciona na web, beleza? Ok, dito isso, voltemos aqui. Eu falei tudo isso, gente, porque acho que é interessante vocês compreenderem como funciona o acesso a essas informações, tá? Eu já falei sobre a configuração de domínio e depois que a gente configura, gente, aí a gente já vai para a parte da aplicação, né? Criar domínios, a gente pode criar subdomínios, upload dos arquivos. E aí, esses uploads dos arquivos,
entra o que a gente chama também de FTP. Temos o protocolo de File Transfer Protocol. É simplesmente, gente, uma forma de enviar. Então a gente tem um servidor FTP, que é o lugar onde a gente vai comunicar um arquivo. Eu quero enviar, por exemplo, o meu index.html para um servidor lá da hospedagem. Eles te dão, tá, gente? E depois eu vou, com mais calma aqui, gente, eu vou colocar aqui os meus acessos e deixar já isso pronto, tá? Porque eu preciso entrar no e-mail e olha aqui, meu uso de memória está bem alto aqui. Então eu posso impactar na minha gravação também com vocês. Então eu tento tomar cuidado com isso. E ele é bem pesado o meu servidor de e-mail, tá? Eu estou usando muita coisa aqui também. Então, esse meu Screen Studio aqui ele não pode ultrapassar, ok? Beleza. Então a gente tem aqui o protocolo FTP e isso eu vou mostrar isso na prática. A gente usa eu usava, né, um chamado FileZilla, é bem legal também. E no Git, gente, a gente usa o SSH, que é um protocolo de comunicação também seguro, onde a gente usa os sistemas de chave privada e pública. Olha como que as coisas vão começando a abrir na cabeça de vocês. Vocês faziam uso do Git, que o Git usa esse protocolo, que é seguro, e a gente usa algo muito legal para começar a compreender como que essas informações estão sendo trafegadas, certo? Isso é legal, gente, a gente entender a web de como essas comunicações, essas informações funcionam, né? E o SSH é o Security Shell, tá, gente? Aqui, ó, Security Shell é o nome do protocolo. Novamente, lembrando, protocolo são formas de comunicação, tá? É como você se comunica e foi criado essa teoria de como esse tipo de protocolo funciona. Logo a gente usa esse protocolo para comunicar um determinado tipo de informação, tá? Beleza. Dito isso, agora para finalizar, porque já estamos nesse ponto, eu falei com vocês sobre aqui, voltando aqui, ó, para a explicação da casa, certo? Dado que eu tenho uma casa, como que eu vou saber, gente, que eu tenho que entregar no apartamento 300? Via porta. Porta é essencial, gente. Deixa eu buscar aqui, ó, Ports Applications Default. Development. Beleza? Desenvolvimento. Navegando no back-end, deixa eu ver aqui. Ah, beleza, que ele já deve falar. Beleza. As portas dizem aonde da aplicação ele vai buscar naquele computador, naquele IP, gente. Lembra que eu falei do IP do servidor? A minha máquina tem IP também. E a minha máquina, localmente, gente, a gente conhece a minha máquina como localhost. Aí, eu não vou falar isso agora porque o vídeo vai ficar muito grande se eu falar. Vou vir aqui, vou abrir esse barra, etc. Barra hosts. Aqui, ó. Aqui, imagina, de forma bem resumida e fácil, que isso aqui é uma interface que a minha máquina vai olhar quando eu escrever. Eu vou mostrar para vocês uma coisa bem legal aqui, ó. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou alterar isso aqui. Isso aqui vocês precisam ter muito cuidado quando altera, tá, gente? Então eu vou colocar aqui, ó, 127. Vou colocar... deixa eu pensar aqui, ó. Vou pegar isso aqui, ó, esse IP aqui. Vou colocar esse IP aqui e vou colocar aqui do lado google.com, certo? Vou salvar, tá? Esse arquivo. Ah, tá. Eu preciso do superusuário, porque é um arquivo que temos que ter cuidado, tá? Mas eu vou fazer aqui, porque eu sei o que eu tô fazendo, só para vocês entenderem. Beleza? Peraí. Deixa eu colar aqui. google.com. Beleza. Vou salvar aqui. Aí, gente, olha que loucura. google.com. Peraí. Tá. Peraí, deixa eu fazer um negócio aqui. Peraí. Hum. 127 0.0.1. Beleza. Deixa eu fazer. Eu acho que eu tenho que dar um reload também no Setter.
Load. Hostname. Beleza. Eu acho que isso aqui não vai funcionar, porque isso aqui é do Linux. Deixa eu ver como que faz no Mac, gente, porque no Mac é diferente. Deixa eu dar um refresh aqui. E eu vou explicar, tá? Fiquem calmos e tranquilos. Eu tenho que dar um flush, é isso mesmo que eu tenho que fazer. Eu tenho que dar um flush. Tá, vou dar um flush aqui no meu DNS. Beleza. Deixa eu ver se vai funcionar. Não funciona. Deixa eu ver aqui pelo ping. Pera. Ping google.com. Aqui, ó. Beleza. É porque depois eu vou explicar o porquê que não tá rolando, tá? Aqui, ó. Eu fiz o apontamento, gente, para ele, na hora que eu fizer uma requisição, ele bater aqui no 127, no IP 127.0.01. Então, esse host que eu acabei de digitar, gente, eu consigo interceptar o DNS ao ponto de que quando eu estiver trabalhando no localhost, eu consigo fazer com que quando a pessoa escrever na minha máquina, API, na minha máquina, tá? Isso é localhost. Eu consigo apontar para o meu endereço de IP, porque tudo que a gente fala quando é local, a gente fala sobre esse IP aqui, 127.0.0.1. É na minha máquina, na sua máquina. A sua máquina tem esse IP também, que é o localhost, certo? Então, quando vocês visualizam a gente usando localhost, lembra que em todas as aplicações, quando vocês usam um framework, você vê lá, localhost. Aí eu vou agora mostrar aqui no dbriver. Olha aqui, ó. Localhost e eu disse a porta. Então eu estou dizendo na minha máquina local, acesse a porta da aplicação 5432. Certo? Então, gente, isso é o que é o IP. A gente está resolvendo internamente. Opa! A gente está resolvendo internamente o acesso a qual IP ele vai buscar. Porque se eu colocar um IP aqui, ou um outro name server aqui, ele vai buscar na internet. Se existir, ele vai acessar. E se for público, tá, gente? Porque um IP pode bloquear o acesso também, tá? A gente pode bloquear acessos. Então, dado isso, ele vê, beleza, eu sei agora o seu endereço, Rodolfo. Ó, eu já sei todo esse endereço aqui, ó. Tudo isso aqui eu sei. Mas eu ainda não sei qual é a casa. Qual é a casa, Rodolfo? É a porta, gente. A porta dita qual é a aplicação que eu vou acessar. No caso ali, eu coloquei que a porta do Postgres é 5432, que é o default dele, tá? E aí eu vou fechar aqui. E aí, ó, o HTTPS também tem, e aí a gente vai usar um Nginx, algum web server antes para fazer ali, a gente vai falar sobre isso também, fiquem calmos. A gente usa o HTTPS na 443. Aqui no navegador, gente, ele não mostra, mas aqui tem sim uma porta sendo dita, tá? Isso tem sim. Quando usa HTTPS, ele tá usando o 443. O Postgres. Rodolfo, eu posso alterar essa porta? Pode, e isso é uma boa prática quando a gente está trabalhando com servidor, tá? Porque aí as pessoas não conseguem ter acesso para poder tentar hackear ou fazer um acesso ou alguma coisa do tipo, tá? O MongoDB ele usa essa porta, o Gcache, o Redis usa essa porta, o Memcache usa essa porta, o RabbitMQ, depois a gente vai falar sobre isso também, sobre message brokers, que usa essas portas. Os web servers, o Apache, o Nginx, a gente usa muito, tá? Usam também as portas do default do HTTP. O Application Service, como o Tomcat, usa 8080. Quando vocês subirem, a gente vai subir com o Tomcat. Vocês vão ver que a gente tem que usar um 2.8080. O Git usa 9418. São aplicações, são softwares desenvolvidos. Então, assim que o seu software está em uso, gente, vocês têm que dizer qual é a porta de uso deles, beleza? A gente vai falar isso em termos de aplicação para vocês entenderem. Aí aqui tem várias outras portas, tá, gente? E aí, enfim, agora não é o ponto disso aqui. Beleza? Eu acho que isso daqui é o suficiente para vocês entenderem realmente, tá, gente? Agora, com tudo isso aqui que eu expliquei, eu quero ir para a prática, tá?
vamos para a prática disso com Python. Eu vou explicar com Python, depois eu trago um pouquinho de Go, vou misturar e vou criar uma aplicaçãozinha para a gente começar a enviar payloads, e aí eu vou explicar payload, vai ser ok. Beleza? Eu acho que é isso, não tenho mais o que falar. Muito obrigado pelo seu tempo, nos vemos na próxima. Valeu!